Hoje o Núcleo Comunitário vai apresentar o trabalho de 2 líderes comunitários. A Cris dos Prazeres vai apresentar o trabalho realizado pelo Grupo Proa. E o Aldenir Militão da Penha, o trabalho de reportagem que vem desenvolvendo sobre a revitalização do Parque Ari Barroso. Então aqui vai ser um ping-pong, acompanhe. Cris, como é o trabalho realizado pelo Grupo Proa lá nos Prazeres, em Santa Teresa? Obrigada pela oportunidade, parabéns ao programa. Eu acho que o nosso trabalho nos Prazeres tem sido um trabalho muito diferente de todos os outros que eu conheço. É um trabalho de excelência por conta de ser realizado pelo próprio morador da comunidade. É o despertar do desejo de cuidar do espaço de moradia. A gente tem trabalhado ao longo de 18 anos. Grupo PROA significa prevenção realizada com organização e amor. E a gente tem trabalhado com banco de preservativos, acompanhamento, mobilização para a campanha de saúde. Agora, dia 9, tem campanha, né, de gripe. A gente já está com o nosso bloco na rua mobilizando a comunidade. E o link de escolas, que tem sido muito importante. Então, nosso trabalho se desdobra em saúde e educação para o desenvolvimento local. Eu tenho um grupo de meninas, né, que tem me ajudado muito. Assim, eu acho que sem elas o Grupo PROA não existiria com a eficácia de ação que tem realizado, até porque quando dialoga de jovem para jovem é muito melhor, de mulher para mulher ou de homem para homem. Então, esse é o grande êxito que a gente tem desenvolvido nos Prazeres através da ação de promoção de saúde. Muito bem, Cris. Daqui a pouco você continua falando sobre isso. Agora, nós vamos apresentar aqui o Aldenir, que é um militante do trabalho de mídia comunitária. Aldenir, como é o trabalho realizado por você lá no Complexo da Penha, especificamente sobre a recuperação do Parque Ari Barroso? Bem, Moisés, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês aqui participando desse trabalho. O trabalho lá na comunidade é um trabalho que a gente vem realizando, né, diferenciadamente, né, e apontando para o poder público as demandas que tem a comunidade. Nós estamos agora empenhados na luta pela revitalização do Parque Ari Barroso. Para quem não conhece, o Parque Ari Barroso fica ali na Penha Circular, na Avenida Brás de Pina, e é um patrimônio histórico tombado. Ele foi doado pela família Lobo Júnior em 65 e foi tombado um ano depois. Só que vem sendo deixado de lado, esquecido, está abandonado há décadas. Nós tínhamos ali, era cachoeiras, era peixinho no laguinho, tinham 2 açudes que as pessoas tomavam banho, se banhavam ali, fazia piquenique dentro do Parque Ari Barroso, clipe de novela, reportagem. Hoje as pessoas vão lá para o Jardim Botânico, mas décadas atrás era tudo realizado no Parque Ari Barroso. E é uma área que tem 5 hectares, né? Ou seja, 50 mil metros quadrados de área verde, considerado o pulmão da Zona Norte, pulmão da Leopoldina, e encontra-se em total abandono. Está em decadência, em profunda ruína. Então, enquanto o Aldenir está falando do meio ambiente e da preservação de um parque público, a Cris podia falar um pouco sobre quais são as ações de saúde mais importantes que estão sendo realizadas, daquelas que você citou aí na sua primeira resposta. O Grupo PROA, ao longo dos anos, ele tem ampliado as suas ações. E uma das formas é pensar novas tecnologias de território. Em 2010, a gente teve um grande temporal na cidade do Rio de Janeiro, e em 2011, a gente já estava tomando um fôlego de recuperar de toda aquela tragédia. Foi um saldo de 34 mortos, e aí a gente começa a discutir no âmbito da comunidade que ação a própria comunidade poderia pensar e desenvolver para não só se prevenir de novas catástrofes, né, e desastres, lembrando que uma tragédia com saldo de 34 mortos, proveniente de um bolsão de lixo compactado, e por milhões de outras questões, o reflorestamento, a conservação ambiental, a gente começou a amadurecer a ideia, e hoje a gente tem uma ação que se chama reciclação. É um projeto de reciclagem, mas que contempla principalmente a diminuição dos riscos socioambientais. Aí as pessoas perguntam, o que isso tem a ver com saúde? Tem a ver com tudo, porque a gente faz as campanhas para diminuição do risco da dengue, né, proliferação de roedores, diminuição do lixo que é jogado na encosta, com a perspectiva de lembrar que a gente teve lá em 2010 um desabamento com saldo de 34 mortos, a importância do mutirão de reflorestamento e da conservação, principalmente da área verde que é replantada. Tem tudo a ver com a promoção de saúde.
E o Reciclação também, ele vem, junto com o Grupo PROA, desenvolvendo principalmente ações de parceria, o fortalecimento da rede, o quanto a rede é importante para fortalecer as ações. Ele é um projeto que surge dentro do Grupo PROA em parceria com o CEDAPS, e a gente amplia essa rede. E hoje a gente tem diferentes segmentos, que é muito importante, assim, para o Grupo PROA, qualquer ação desenvolvida dentro da comunidade, no âmbito de projeto social, precisa ter outros parceiros, precisa ter outros atores, principalmente o poder público. Não é tomar para si a responsabilidade, mas se você está junto com ele, você o tempo todo vai sinalizar para ele, principalmente as lacunas que têm sido deixadas aí ao longo de 30, 40 anos, né, que a gente anseia e deseja a ação do poder público. Então, hoje, a gente tem uma comunidade pacificada, com modelo para outras comunidades, a gente une todos os atores dentro, por isso a gente tem o Caminho do Grafite, que é uma ação de promoção de saúde mental, porque o cara, quando ele se fotografa mostrando o pão de açúcar no fundo, e nunca mostra o que é que tem atrás, né? O pão de açúcar está lá, e aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho minha casa, então hoje a gente vê o cara fazendo selfie com a casa dele. E aí a gente entende que o cara que começa a sentir orgulho do lugar que ele mora, do ambiente de moradia, ele aprende a cuidar melhor. Porque ele se sente parte do todo. O jardim, o Caminho do Grafite, as ações do mutirão, as ações da horta comunitária. Assim, é um mix de muitas ações para que a gente consiga promover saúde, principalmente saúde mental. Porque o cara mentalmente feliz, satisfeito e compreensivo, assim, que sujeito de direito sou eu nesse espaço? E a gente entende que o que a gente consegue produzir de educação interna, a gente consegue produzir para o mundo. O cara que muda a consciência dele no ambiente que ele mora, ele muda no ambiente de trabalho, ele muda no ambiente escolar, ele muda nos grupos que ele frequenta. Então, o que a gente pensa é um pouco isso, né? Como é que é trabalhar essa existência humana dentro da essência. Muito interessante. Eu já estava aqui preocupado. Eu fiz uma pergunta de saúde, aí a Cris veio com meio ambiente, reciclagem, etc., mas você matou no peito e passou para o gol. Então, eu aproveito para argumentar aqui com o Aldenir. Então, se vocês estão lá tentando preservar o Parque Ari Barroso, e você contou como é que era o parque antes, essas ações também podem ser enquadradas numa proteção também da saúde da população, na medida que o parque tem que ser deixado de ser um lugar onde se trata mal as árvores, o local do parque, e isso também ajuda na saúde, não? Com certeza. Nós tínhamos, a princípio, a perspectiva de reflorestamento para o parque era de 3.000 árvores. Hoje nós temos lá pouco mais de 600. Por incrível que pareça, temos até lá Pau Brasil, que eu não conhecia, e fico até feliz, porque em frente à casa que eu moro ao lado do Parque Ari Barroso, e tem uma árvore lá do Pau Brasil. O pessoal queria cortar, queria tacar fogo para poder tirar, e eu fui me fugiu o nome agora, um ativista, né, esteve lá no local e falou, não, isso aqui é Pau Brasil, que eu estava brigando com o pessoal para não tirar, porque eu acho a árvore ela é diferente e bonita. Então, o que acontece? Eu comecei a brigar para mim para não cortarem a árvore, que estavam botando até um produto para poder matar a árvore na raiz, e eu comecei a brigar sem saber o tipo de árvore que é. Quando acabei o Pau Brasil, quer dizer, o que deu origem ao nosso país. Então, a gente briga para poder conservar. Então, hoje nós temos lá pouco mais de 600 árvores com saúde, e algumas já caíram, né, porque estão sem trato, né, não tem um cuidado que deveria ter. Nós estamos na luta porque já houve ali, o parque já virou em si um lixão também, ao final do parque, né, virou um lixão, a gente está sempre brigando, a Colômbia vai lá limpa, o pessoal de fora vem de carro para poder colocar lixo dentro do Parque Ari Barroso, é uma área que está abandonada. A gente fica aí brigando, as pessoas me chamam até de o prefeito ali da rua, porque é perto da casa que eu moro, e aquilo dali é como a companheira falou, é questão de saúde pública, porque ali gera a proliferação de roedores. Entendeu? Isso dali é ruim para todo mundo, tanto para quem mora lá como para quem mora distante. O mosquito vai ali, ele vai embora, leva contaminação para outra residência. O roedor também que está ali, ele sai levando doença, leptospirose, é dengue. Agora tem um tal de chikungunya também que está rodando por aí também. É complicado, entendeu? E as pessoas ficam com medo de participar dessa luta, porque no parque é coisa para quem mora na rua, não é para quem mora na rua. A comunidade usava o parque constantemente, a comunidade vizinha, e dos bairros vizinhos também. Ali é um espaço público para todo
os que quiserem participar. O Parque de Barroso é a nossa casa realmente. Então, esse trabalho que está sendo feito, a gente está pedindo o apoio, né, da mídia de um modo geral, as associações comerciais, as igrejas. É um ato ecumênico. Nós realizamos agora, no dia 30, um abraço simbólico, que mesmo com a chuva, as pessoas participaram, o Jornal Verde fez a cobertura, entendeu? Foi uma matéria bonita. Estamos já programando um outro no âmbito maior, entendeu? Vamos fazer um café comunitário da família. Olha a saúde aí. A clínica da família, ela também participa com a gente, está dando total apoio, entendeu? E é por aí, a gente tem que, cada vez mais, a gente está conseguindo agregar mais parceiros para o nosso trabalho. Isso, Aldenir. Muito bem, a participação da comunidade é fundamental. Então, eu sei que no projeto Reciclação, vocês pedem à comunidade, como é que tem sido essa participação no sentido de recolher esse material que pode vir a ser usado por reciclagem e também facilitar as condições sanitárias, inclusive, do local? A gente tem um processo de trabalhar com ecobags. A gente tem atualmente 40 pontos de coleta voluntária. E as pessoas falam, qual é a troca, Cris? Qual é a troca com a comunidade? A gente, desde o início, tem dito para o próprio morador. Acho que é merecido morar num lugar limpo. E aí a gente tem 40 pontos de ecobag espalhados dentro da comunidade. E o morador, ele doa voluntariamente garrafa de PET, latinha, papelão, caixa de leite, plástico duro e o óleo. A gente, pelo menos a cada 3 meses, a gente tem uma campanha nova. Agora a gente está na campanha de economia de água pela crise hídrica. A gente achou por bem também, em parceria com o nosso manobreiro, que é morador da comunidade, toda uma equipe que trabalha lá fazendo a manutenção dos esgotos, a gente começou a pensar que o óleo e a água, na realidade, eles são 2 ações muito próximas, né? Uma extremamente necessária e o outro extremamente poluente. E como as pessoas estão no alto da favela, Morro dos Prazeres é uma das favelas mais altas de Santa Teresa, não tem via de acesso até a parte alta, e também a gente só tem a melhor visão do Rio de Janeiro, né? A gente tem a Baía de Guanabara, a gente tem Ponte Rio-Niterói, e é muito distante pensar em você ter uma cachoeira no quintal, você ter uma nascente de rio, ou você ter uma lagoa. E a gente ficou pensando como é que a gente trabalharia essas 2 questões, que é a economia de água, para o cara que não viveu aqui em 1960, onde a lata d'água na cabeça era uma coisa constante, né? E hoje ele abre a torneira e tem a água lá. E como é que é também pensar que a gente joga muita gordura no ralo. E aí a gente começou a fazer café comunitário. Eu acho que café comunitário é excelente ação para agregar valor, para agregar uma discussão saudável, para trazer o parceiro para um diálogo e construir novas ações. E todas as nossas ações lá têm sido construídas exatamente na história do café comunitário, principalmente porque a gente tem um certo cuidado quando a gente trabalha com reciclagem de não assumir principalmente a limpeza da comunidade. Existe um órgão público chamado CONURB, né? Ele é público-privado, mas a gente conhece como ação do poder público para a limpeza da comunidade. E como é que dialoga com a CONURB quando você trabalha com coleta seletiva, mas você não vai recolher o lixo do morador, você não vai trabalhar a varredura das praças, não vai instalar as papeleiras. E aí a gente começou a dialogar também sobre isso com o próprio morador, como é que é a limpeza da comunidade, quanto tempo, e com a CONURB, né? Quais são os desafios também. Para o morador que mora lá, é extremamente desafiador subir e descer todos os dias, carregando peso, vindo no mercado, comprando seus eletrodomésticos. E o CONURB, como é que ele faz também para retirar tudo aquilo, já que a gente está na geografia tão desafiadora? E eu acho que o diálogo ele tem construído uma relação muito sadia, muito saudável mentalmente, a ponto de hoje a gente ter não só um número bem significativo de material reciclado depositado no bag, mas também uma diminuição desse resíduo coletado pela CONURB, por 2 motivos. O morador entende que existem ilhas, né, os pontos específicos para ele colocar o lixo, e grande parte desse lixo é reciclado, então ele vai para o bag. E com isso a gente começa a entrar numa outra logística de organização interna, no sentido de que a comunidade mais limpa somos nós. O morador que está lá no dia a dia, que produz o resíduo, ele é tão responsável quanto a CONURB quanto qualquer outra pessoa, até porque ele mora ali. E quando você fala do descarte, né, irregular, isso eu acho que é uma questão do Estado do Rio de Janeiro. Em todos os lugares do Estado do Rio de Janeiro, a gente passa em locais que têm materiais descartados de forma incorreta, seja dentro da floresta, seja na rua onde a gente mora, seja na comunidade. E eu acho que é um desafio ainda por reciclação dialogar também um pouco sobre isso, né? A gente não tem um modelo de cidade ou de estado educado
né? Não faz parte da nossa educação diária olhar para o meio ambiente e saber que ali não é lugar de depositar, seja num parque ou seja na encosta na favela. Não é lugar para se depositar entulho de obra, que é muito comum, lixo doméstico, orgânico. Mas a gente faz o diferente, né? Porque a gente dialoga com a escola, a gente dialoga com as universidades, a gente dialoga com a comunidade, com os núcleos evangélicos, no sentido de que talvez em 500 anos de história a gente não parou para dialogar sobre isso, mas nunca é tarde. Assim, sempre há um novo momento para se dialogar sobre algo novo, e que novo para o diálogo, mas porque faz parte da nossa vida. O lixo sempre foi muito incômodo. Eu sempre falo nos meus debates, o lixo é tão incômodo que para a mulher, que é meu grande público de diálogo, quando ela arruma a casa, a primeira coisa que ela faz é tirar o lixo para fora. Não importa para onde esse lixo vai, mas ela não quer mais ali. Então, assim, é muito perturbador a ideia de que você não quer ficar com nada que vai produzir mau cheiro, odor, mosca, barata, dentro da tua casa. E daí, para onde que esse lixo vai depois? E que é sempre uma provocação para a própria Colurb, né, para o próprio Estado, que nunca pensou em como a gente pode dialogar o pós a organização da casa. Se essa cadeira me serve hoje, tudo bem, é maravilhosa. E amanhã, quando ela me servir mais, para onde ela vai? Será que ela pode ser restaurada? Isso a gente tem debatido muito com os jovens, com as mulheres, grupo de mulheres. Agora, inclusive, convido todos, a gente está com a exposição dos 3 R's no Casarão dos Prazeres. Foi um trabalho de 6 meses com crianças do Polo Futuro, falando sobre economia, falando sobre saúde, falando sobre educação e sobre o consumo. O ser humano é movido pelo consumo e aí a gente produz muito lixo. Muito interessante aí as colocações da Cris dos Prazeres, e ela colocou um assunto interessante, que é a participação da sociedade, da comunidade, enquanto praticando ações de cidadania. Porque se a pessoa acha que na casa dela, ela está claro que não pode ter lixo, eu acho que é aumentar a consciência, como a Cris falou, de que fora da casa também é responsabilidade da cidadania. E aí eu pergunto ao Denir, esse trabalho de conscientização que está fazendo, vocês fazerem um café da manhã, que fez o abraço ao Parque Ari Barroso e outras ações, como tem sido esse trabalho de conscientização da comunidade lá da Penha para preservação do Parque Ari Barroso e outras ações sociais? Então, Moisés, nós estamos junto com a comunidade, a gente tenta com a Associação de Moradores, com a própria Colurb, que eles não confeccionaram para nós, né? Um folheto de conscientização, mas a gente vai de porta em porta, nessa nossa trajetória dentro da comunidade, no dia a dia, colhendo matéria, a gente vai dizendo para o pessoal, para a comunidade, a importância de guardar de depositar o lixo no local certo e nos dias certos, porque temos o garimpo comunitário, tem os cantães, impõem estratégia dentro da comunidade, passa o tratorzinho, mas as pessoas têm, infelizmente, têm a má conduta de colocar o lixo depois que o gari recolhe, ou seja, data e horários inoportunos, entendeu? Então, aquilo dali é gato, é cachorro, é criação que vai ali, espalha, aí passa o pessoal que fica catando a latinha também. Eu vivo reclamando com eles, por quê? Eles pegam o saco do lixo, abrem, para poder dar o nome de garimpar, né? Vão garimpar uma latinha, um pet, e aquele lixo que não interessa a eles, fica para fora, fica na rua, entendeu? É complicado. O gari passou, entendeu? Eles deixam aquilo para lá, porque eles já recolheram. Tem que ter aguardar a data correta. Então a gente vai falando, explicando. Nesses cafés comunitários, a gente coloca propositalmente os cestinhos do lixo. E já viu o pessoal aqui, a gente tem que pegar o nosso lixo, que a gente aqui se vai produzir o lixo. Né? Você vai fazer um café comunitário ou qualquer palestra, qualquer área pública aberta, você vai produzir lixo ali. É copo descartável, é guardanapo, é palito, essa coisa todinha. Então a gente pega, faz aquela limpeza. Eu até uso para as pessoas o seguinte: na Copa do Mundo teve uma seleção, acho que foi do Japão, que quando acabou o jogo, limparam as arquibancadas, limparam tudo, recolheram o lixo. Aquilo foi muito emocionante para a gente. É uma noção de cidadania, respeito com o meio ambiente. Então a gente procura mostrar para eles que a gente tem que começar de casa, ou seja, nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Muito bem, Aldenir. Agora, Cris, você falou sobre a participação
da comunidade, na conscientização dela sobre a questão do meio ambiente, que tem muito a ver com as ações de saúde, de proteção à saúde. Agora, como você tem uma atuação lá vinculada à exigência do poder público, de políticas públicas para o atendimento à comunidade? A comunidade tem participado, vocês têm agido nesse sentido. E o poder público, o que você poderia dizer? Moisés, na realidade a gente tem sentado e construído algumas ações em passos muito lentos, mas muito lentos mesmo. O que eu entendo que há um desafio muito grande para quem está no território de comunidade, de favela, de periferia, e para quem também é gestor público no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho pesquisado bastante sobre, principalmente, o diagnóstico dessa população. Assim, é incrível, contraditório. Quando você olha para o IBGE, que você olha lá os dados que tem dentro do IBGE, do que é hoje o Complexo do Alemão, a Vila Cruzeiro, né, a Rocinha, a Maré, os Prazeres, para quem está no território, quem trabalha à margem desse território, até o próprio gestor público, o diretor da escola, o diretor da creche, a diretora do CRAS, o conselheiro tutelar, sabe o quanto é equivocado esses dados. Então, se toda a plataforma de trabalho, da ação do poder público está focada naqueles números, naqueles dados, né, que é fruto do censo, ele nunca vai alcançar aquela população. Nunca. Então, tem sempre um déficit muito grande. É genial para quem não quer sucesso. Né? Você diz que tem 3 mil moradores, quando você sabe que é 8 mil, 12 mil moradores. Então, assim, você nunca vai ter o professor que vai dar conta daquela demanda, o médico que vai dar conta daquele usuário, porque aquele usuário ele é invisível para o próprio sistema. Então, assim, por mais que a gente tente, eu acho que Prazeres é inovador quando ousa a dialogar e construir plataforma, eu acho que isso também se dá a união interna que tem dentro daquela comunidade. Eu não sou da Associação de Moradores, mas a minha presidente sabe que eu estou aqui e ela assina embaixo. Mas você já foi. Não, eu fui vice. Você já foi vice. Eu fui vice. Mas eu tenho lá o Charles Siqueira, o Orlando, o André, a Janice. Tem um coletivo, o padre da igreja até o pastor, a gente pensa em prol do benefício daquele território. A gente tem uma união muito grande. E quando a gente senta para discutir, a gente sabe que por mais que a gente tenha que ter tolerância e paciência, a gente tem que ter um tempo maior, né, de consciência, de saber que, por mais que aquela direção de escola, aquela diretora da creche, ou qualquer outra instituição pública que esteja ali à margem dos Prazeres, ou para atender essas comunidades de Santa Teresa, ela não tem estrutura para absorver todo mundo, porque grande parte daquela massa da população é invisível, não aparece nos dados. E quando não aparece nos dados, não vai aparecer nos orçamentos. E quando não aparece nos orçamentos, meu amor, não vai ter serviço prestado para essa população. Infelizmente, eu acho que é uma realidade do nosso país, de uma forma geral, né? Assim, como é que eu vou atender uma grande massa quando não está sequer dentro do meu orçamento? Quando não tenho sequer grana para bancar, desde a estrutura de uma clínica da família até abrir mais 4, 5 salas de aula. A gente tem percebido que o próprio poder público também já vê isso como um grande desafio para ele mesmo. E quanto mais a população aponta para esse poder público os desafios que talvez ele não quisesse ver, e aí quando você dá um abraço simbólico no parque, você diz para ele, o parque existe, está aqui, apesar de Jardim Botânico ser lindo e maravilhoso, aqui a gente também tem uma área verde. Isso é importante, porque talvez ali é um indicador que diz, eu estou aqui e preciso ser visto. É um pouco do que a gente tem feito e tem avançado, né? Não é o que a gente, de fato, né, o mundo ideal que a gente está tentando construir, mas é um avanço. Só o fato de já poder construir já é importante. Então, a Cris levantou um aspecto importante, Aldeni, que é uma defasagem dos próprios dados sobre os quais o poder público traça suas políticas públicas. Então, quer dizer, o poder público tem uma visão da realidade das comunidades que é diferente da realidade efetiva. Você que trabalha com mídia comunitária lá no Complexo da Penha, você também já fez várias reportagens sobre muitas questões relativas ao comportamento do setor público na comunidade que não cumpre corretamente, com a velocidade necessária, as suas demandas, certo? Quer dizer, como é que isso se reflete nesse trabalho que você desenvolve lá? Então,
A gente, realmente, a realidade, a companheira falou, ela está correta, porque realmente não coincide, né? E o que acontece? O poder público ele é informado de tudo que está acontecendo, toda a nossa demanda. É que aquela questão, é o que eu sempre digo, falta força de vontade. Hoje nós temos o município e o governo, que é tudo uma única esfera, um único partido, a mesma bandeira. Não fazem porque não querem, porque não está dentro da prioridade. Porque os dados têm todas as informações, ou só fazem quando a mídia chega lá e cobra dele. Então eles começam a fazer. Entendeu? Que fora disso, eles vão fazendo ali, a não ser salvaguarda quando, 2016, além da Olimpíada, tem eleição. Aí muita coisa vai andar. Fora aquilo dali só daqui a 2 anos. Infelizmente, está sendo assim, e é uma realidade que nós estamos tentando mudar. Muito bem. Isso é um outro foco, exatamente uma visão sobre como o poder público interfere ou não nesses bens e principalmente na parte eleitoral. Nós estamos encerrando o nosso programa e então ouvir as palavras finais, agradecendo a presença aqui da Cris dos Prazeres, lá do Grupo Proa, lá de Santa Teresa, para suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer, acho que esse espaço de mídia que se abre para dar a voz às comunidades é de extrema importância, até para que essa sociedade comece a se reconhecer cada vez melhor. Parece que a gente também ficou invisível, né, por mais que a grande massa esteja lá. Agradecer principalmente o coletivo no Morro dos Prazeres, que fazem coisas que poucas pessoas até conhecem porque não frequentam. E assim, eu acho que eu considero de suma importância as ações que são desenvolvidas no território, no sentido de que são poucas, às vezes até invisíveis, mas são fundamentais para a transformação dos territórios. Parabéns, acho que a todos nós por tudo que a gente tem realizado. Muito obrigado, Cris. Aqui a TV Comunitária é comunitária, está aberto, quer dizer, ao trabalho das associações, dos ativistas comunitários para divulgar o seu trabalho. E agradecer a presença também de um militante da causa da mídia comunitária que desenvolve um trabalho de web TV lá no Complexo da Penha, o Aldenir. Para as palavras finais, nós estamos encerrando, Aldenir. Muito obrigado pela sua presença. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, esse abraço que vocês têm feito conosco da comunidade é de suma importância. E o que acontece? Graças ao empenho da TVC, que é uma parceira que nós temos lá na comunidade, o Direto ao Ponto, a gente conseguiu realizar muitos feitos com o poder público na comunidade. Muito bem. Nesse segundo bloco do programa do Núcleo Comunitário aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro, nós vamos ouvir as ações, as atuações e as opiniões de 2 líderes comunitárias, mulheres, a Tatá Maria José, que é do Centro Social Transformando Tempo em Vida, e a Sheila Fortunato, que é da Associação de Mulheres da Cachoeirinha. Tatá, você ouviu que na primeira parte do programa nós ouvimos o Aldenir, que é da mídia comunitária lá da Penha, e ouvimos a Cris dos Prazeres, falando das ações que eles estão desenvolvendo. Como você vê a importância da participação das lideranças comunitárias também falando na televisão para que a gente possa divulgar mais amplamente essas ações? Bom dia ainda, né? Eu queria agradecer muito a oportunidade das comunidades estarem podendo falar dos seus problemas comunitários. Eu queria também agradecer ao amigo Militão, a Cris dos Prazeres, por estar podendo mostrar algo que realmente acontece na comunidade. Foi falado várias coisas aqui. O Militão disse do seguinte, do Parque Ari Barroso está tão abandonado, uma coisa que foi doada lá anos atrás, realmente está, realmente. Que não deveria ser assim, que vai os ratos, os roedores, e vai lá os mosquitos e tudo. A Cris também falou do trabalho que ela faz de conscientização, que é aquele café comunitário que ela faz, né, lá na comunidade, para poder estar conscientizando as pessoas dos problemas que tanto sofre a comunidade. Eu acho importante que todo líder comunitário viesse à TV para poder estar falando dos seus problemas. Foi também citado aqui, Moisés, uma coisa certa. O censo, quando é feito, a prefeitura tem uma coisa,
o Estado tem uma coisa, e não é verdade, porque a comunidade, você fala que lá tem 3.000 pessoas, na comunidade tem 8. Isso aí, então, é merenda, é saúde, toda a estatística que é feita para aquelas 3.000 pessoas, não acontece, porque são 8.000. Então, realmente, isso aí é verdade. Eu achei muito importante falar sobre a reciclagem, acho muito importante que as comunidades compareçam a esse programa, que é um programa para a comunidade, para vir também esboçar e mostrar suas opiniões. Muito bem. A Tatá é uma das conselheiras aqui da TV Comunitária e desenvolve um trabalho de mobilização das comunidades no sentido da sua integração aqui com a nossa TV. Sheila, que também é do Conselho de Ética da TV, o que você poderia nos falar nesse programa sobre a participação das comunidades nas conferências que estão programadas para esse ano, como a Conferência da Mulher, do Adolescente, dos Jovens e da Saúde? Como você vai participar e como você acha que as lideranças que estão nos assistindo devem se integrar nessas ações coletivas de discussão sobre as políticas públicas para essas determinadas áreas? Bom dia a todos e a todas. Agradeço, a oportunidade de estar mais uma vez aqui presente na TV Comunitária. E uma das razões, pela importância que nós temos, nós, lideranças comunitárias, gestores sociais, temos que estar participando das conferências distritais de saúde, que começa pela distrital, depois a estadual, depois a federal, como usuário, eu falo como usuária. E vai estar acontecendo também uma coisa muito importante, que é a conferência da criança e do adolescente, para que as instituições dentro das suas comunidades possam ter projetos e estar trabalhando com a criança e com o adolescente. Nós temos que estar cadastrado e filiado ao Conselho da Criança e do Adolescente da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. E como eu faço parte de uma associação de mulheres, então vai estar acontecendo também esse ano a conferência das mulheres, que é a conferência municipal, estadual e federal, que é muito boa para poder nós estarmos participando e discutindo as questões, voltadas para a questão de gênero, etnia, raça e diversos tipos de outros assuntos, junto com diversas outras instituições que desenvolvem trabalho com mulheres e jovens. Tá. Você que já é experiente nesse trabalho comunitário, qual a importância que você vê dessas participações em conferências, onde se debate não só o pessoal da comunidade, mas tem gestores públicos, tem o pessoal da universidade, tem várias experiências sendo acumuladas. Essas conferências dão algum resultado, na sua opinião? Dão para a comunidade, porque eles se reúnem, eles discutem, eles têm como é que se diz? Eles têm como falar, como expor o problema deles, mas ainda é muito moroso a questão de retorno. Você vê, a violência da mulher está aí todo dia, a gente vê na televisão o que está acontecendo. Você vê a criança, está toda hora na rua. Então, você participa das conferências, você bota as suas ideias, você explica, você está falando, mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que eles não acreditam no que nós falamos. Precisa a TV Globo mostrar o cara sendo esfaqueado ali, como aconteceu antes de ontem, não sei. Precisa ver a mulher morrer, como mataram a outra ali, tacaram álcool. Precisa ver o cidadão ser depredado, acabado, desmoralizado, porque se me pegar ali na rua, vai me desmoralizar. Eu vou tomar um tombo muito feio, porque um monte de criança, você faz o que contra a criança? Então, você pelo menos pode colocar para fora aquilo que você pensa, o seu desejo do que aconteça, mas é muito moroso. Moroso também, volto lá atrás, por questões de dizer que tem 3.000 pessoas e, na verdade, tem 8.000 pessoas. Você vê, não tem como você fazer mais. Eu imagino que trabalhem com estatística, sei lá, imagino que trabalhem com números. Aí faz um cronograma para 3.000. Se são 8, então ficou 5.000, não é isso? 5.000 vai fazer o quê? Vai para a rua. Criança. A mulher violentada. A mulher violentada, porque não é só apanhar, ser esfaqueada, mas a mulher é violentada de várias maneiras, mas ela nunca fala. Por quê? Ela vai para onde? Qual lugar? Cadê a Casa de Proteção da Mulher? Isso aí é muito bonito na televisão.
É lindo falar. Mas nós, como vou repetir uma frase da minha amiga Cris dos Prazeres, na prática é muito difícil, não é assim. Acontece para a televisão, mas para dentro da comunidade, só quem mora lá que sabe o que acontece. Então, a gente já viu que a Tatá está meio pessimista com relação ao resultado concreto sobre as conferências. Qual é a sua experiência específica, Sheila? Você que vem participando, a sua experiência, você desenvolveu algum nível de crescimento, de conhecimento participando dessas conferências? Dá um seu depoimento pessoal. A questão de participação nas conferências, que existem os conselhos distritais de saúde, o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho da Mulher. Então, eu sou uma conselheira distrital de saúde no segmento de usuário, o qual acontece as reuniões uma vez por mês, para que nós possamos discutindo com os gestores sociais, que são os gestores dos hospitais, com os profissionais de saúde e com os convidados, junto com a mesa, que tem um presidente, tem um vice-presidente, para nós estarmos fiscalizando as questões, né, de saúde, a questão do CISREG, que agora tem a questão do CISREG, tem a Clínica da Família, que trabalha em parceria conosco, sempre quando nós desenvolvemos nossos eventos, nós convidamos a Clínica da Família para poder estar fazendo um trabalho em conjunto com a AMAC. Tá. E as outras, quais são as comunidades que você quer convidar diretamente, pessoas que você tem contato direto? Então, você pode fazer uma provocaçãozinha para ela aí no microfone. Eu gostaria muito que Flávio Minervino estivesse presente, que é dos prazeres, não, é dos... Dos prazeres está ela agora. Não, mas ela é do grupo. Eu gostaria muito que ele viesse, que ele tem um trabalho muito bonito, que ele fez praticamente sozinho. Eu gostaria que Getúlio da Maré estivesse aqui. Gostaria que o professor estivesse aqui lá do Pinheiro, o professor André, que é um grande ativista. Olha só, Tânia, Nemese, Maria Pedro, Nemese Morro da Fé, Tânia da Associação de Mulheres, como é o nome dela? De Edson Passo. Gostaria que tivesse aqui a Maria Pedro, já falei de Olaria. Gostaria que tivesse aqui a Carmen Lúcia. Gostaria que tivesse aqui a Angélica, que é de lá de Paco. Olha, são tantas comunidades que tem tanta coisa para falar, Moisés. E a gente não quer bater em poder público, não é nosso interesse. O nosso interesse é que olhem para aquilo que nós estamos mostrando. Eu não sei se eu vou ter tempo de dizer, mas foi feito um projeto que foi mandado para a prefeitura para criança de rua. Foi entregue, protocolado, eu tenho um protocolo que eu protocolei na prefeitura. Esse projeto aconteceu, veio verba de Brasília para isso. Só que ele foi feito com os técnicos. E o projeto foi eu que fiz, eu não sou técnica. E do jeito que fosse feito do jeito que eu falei, daria certo. Daria certo porque criança do Lins tem que ficar no Lins, criança da Rocinha tem que ficar na Rocinha, criança da Penha tem que ficar na Penha. Não é pegar todo mundo e levar para o Padre Severino. Não vai resolver isso. Isso não vai. Então, seria um projeto maravilhoso, que também, digo, não é só a prefeitura, não é só o Estado, não é só o Poder Federal, que tem que estar fazendo esse projeto, não. Chama aí os empresários também para poder participar desse programa, porque é benefício para todo mundo. Não é só benefício para a prefeitura, nem para a comunidade, para todo mundo. Eu garanto a você que se tivesse esse projeto acontecido por nós, que moramos na comunidade, que sabemos do problema dela, eu não ia ver essa semana passada um homem ser esfaqueado ali no ponto de ônibus. Mas aqui, viu, Sheila, é o seguinte, pode bater no poder público, não há problema nenhum aqui. Tá certo. Não fez a coisa direito, apanha, não há nenhum problema, tem que bater também. Mas parece que hoje a Tatá está meio assim, né? Eu já vi ela batendo tanto no poder público, agora ela está meio... Você não acha que ela está meio devagar, não? Ela está meio retraída um pouco. Ela está meio retraída. Sheila, eu queria que você falasse sobre o seguinte, o ano que vem tem a Olimpíada de 2016. Eu sei que você participou dos trabalhos preparatórios do Pan-Americano, etc. Já discutimos até esse assunto em programas, do tal da... Como é que é?
o que fica, né? Como é que é? O legado social. O tal do legado social, etc. Que não existe, como né, o legado social. Como é que você está vendo a participação das comunidades na preparação das Olimpíadas 2016? Não está acontecendo, porque na época que o presidente da República, né, era o Lula, ele fez um programa junto com o Ministério da Justiça para poder estar atendendo as comunidades do estado do Rio de Janeiro. Então, 150 comunidades do Rio de Janeiro foram atendidas pelo PAN americano de 2007, o qual 150 lideranças comunitárias foram capacitadas, né, em diversas áreas, em conflitos comunitários, jovens de 14 a 21 anos na área de cidadania, turismo, inglês e espanhol, e diversas outras áreas, que foram 9 programas divididos em projetos sociais. Então, esse ano, para o ano que vem, em 2016, eu não estou vendo nenhuma iniciativa feita pelo governo, ou federal, ou estadual, ou municipal. Eu ainda não ouvi falar, e nem muito menos nos contactaram para poder nós estarmos sentando as lideranças comunitárias para poder estar revendo a questão, né, dos jovens que estão na ociosidade dentro das comunidades, o qual nós residimos, o qual eu moro dentro de uma comunidade e trabalho dentro de uma comunidade que é o Complexo do Lins. Eu moro dentro da comunidade qual existe diversos tipos de jovem na ociosidade, querendo fazer alguma coisa, e não chega projeto nem de um lado, nem de outro, nem muito menos dos empresários. Então, nós estamos assim praticamente com a corda no pescoço, né? Para poder... Estamos assim sufocados, pedindo socorro para que o poder público venha nos ouvir e nos atender, para que nós possamos levar algum tipo de projeto para dentro da comunidade para poder atender aqueles jovens. Não só os jovens, conforme as mulheres também são vítimas de violência doméstica, o qual nós temos um grupo, que é Mulheres Empoderadas, o qual nós fazemos uma reunião uma vez por mês e discutimos diversos tipos de abordagem referente ao assunto da mulher. Então, aí a Sheila falou bem aqui. Realmente... então, eles vão usar a nossa cidade, a cidade maravilhosa, vão fazer uma Olimpíada e tal, e não vai ter legado social, não vai ter envolvimento das comunidades nesse mega evento, que a gente já viu aí como é que foi a Copa do Mundo. Se não houvesse aquela briga toda em torno das entidades ali defendendo o Museu do Índio, defendendo o Célio de Barros, etc., aqueles equipamentos públicos, aqueles espaços iam ser todos destruídos pela privatização do Maracanã. Como é que você vê essa questão da participação da comunidade na Olimpíada de 2016? Olha só, PAN, Copa do Mundo, Olimpíada 2016, não tem diferença, fofo. Não tem. Não vai ficar legado nenhum. Que legado? Qual é o legado que ficou do PAN? O Maria Lenk? Aquelas coisas bonitas lá para rico? Que nem pobre vai lá? Agora, disseram que as pessoas que trabalharam no PAN, que trabalhou, porque aquele rapaz nosso, eu sou muito ruim de nome, aquele rapaz que ganhou a corrida no Flamengo, um magrinho mineiro, a menina que aparou aquele rapaz quando ele chegou no final da corrida, era da Maré. Alguém falou isso? O que a Maré levou? Nada. O que o Lins levou? Falar nisso, fizeram sua praça? Não fizeram sua praça, não terminaram nada lá. Isso mesmo. Cadê o legado que ficou lá para o meu lado? Eu moro no Recreio, eu moro no Terreirão. Estou vendo lá fazer cada coisa linda. Mas para a comunidade, nada. Outra coisa, eu soube que foi mandado 100 mil ingressos para nós, comunitários, irmos às Olimpíadas. Eu ainda não vi nenhum até agora. Como aconteceu do PAN, que eu descobri, eu tive 6, porque eu cheguei num certo gabinete e tinha lá 5 caixas. Então, Moisés, é uma coisa impressionante. Que legado que tem a comunidade? Qual é o legado? Sheila trabalhou com 175 jovens ou 150 jovens, não sei. Não foi uma coisa assim? Foi 150 jovens. Trabalhou. Olha, eu ficava horrorizada de ver, ia para cá, ia para Copacabana, ia para Ipanema, não sei o que, aquelas crianças. Cadê esses jovens?
Cadê essas meninas que trabalharam? Cadê aquela moça que segurou aquele rapaz, o nosso vencedor de corrida, que chegou no Flamengo naquele dia? Deve estar grávida, deve ter casado, deve estar lá com uns 3, 4 filhos, sei lá. Mas ninguém deu importância, mas nem o legado de questão de educação, de saúde, sabe, de estar ali perto, de chamar a dona Sheila, as crianças que trabalharam com a senhora pode me dizer como é que eles estão? Não, não tem isso. Não tem. Lá na Penha aconteceu várias vezes. Olha, a Nemésio trabalhou, todo mundo lá trabalhou com jovens. Só sabia que estavam indo para tal lugar. E cadê agora esses jovens? Cadê esses jovens? Cadê o legado? Que legado que ficou? Ficou o legado de vir os gringos cá para a nossa terra, para poder ganhar, os hotéis ganharem dinheiro? Foi isso? Porque para a comunidade não teve nada, continua a mesma coisa. A mesma coisa, e quem mora na Penha sabe disso, quem mora no Lins sabe disso, quem mora na Maré sabe disso, entendeu? É um complexo, a Maré é um complexo, são 14, 16 comunidades lá. A Penha, lá para o Complexo do Alemão, outro monte, nada aconteceu, nada. A Cris, eu estava lendo no papel dela, ela tem uma ONG de fora do país que ajuda ela. Olha que absurdo. Quer dizer que aqui não tem. Aqui a gente pode servir. Sabe que eu sabia que na minha comunidade tinha, olha isso, tinha 16 mil pessoas, 16 mil moradores. Quando veio a eleição, fizeram o censo, tem 82. Quer dizer que nessa hora sabe-se quantas pessoas tem. Mas na hora de jogar projeto, na hora de ver educação, na hora de ver se tem a merenda, na hora de ver se tem a saúde, ninguém vê? Me perdoe o poder público. Mas se abrir a boca não vai ficar bom. Não, mas tem que abrir a boca. Se não abrir a boca... O bom cabrito, certo? Quer dizer, não berra, não é isso? Berra. Ou ele berra? Temos que berrar ou não temos que berrar? Tem que botar a boca no trombone? Temos Você que vê gritar, o Aldenir, né? O Aldenir montou uma web TV lá no Complexo da Penha e está mandando brasa. A gente está aqui no núcleo comunitário e cada um tem que colocar aqui. E como é que é? A cachoeirinha está tudo bem, parece que lá não tem nenhum problema, não é isso, Sheila? Você está brigando lá ou não está? Lá nós brigamos, né, por alguns projetos, alguns serviços, né, para poder estar entrando dentro da comunidade. Nós é uma comunidade pacificada, né? Lá é um complexo do Lins, que é dividido, né? É Camarista Meia, Lins Vasconcelos, o qual nós temos reuniões, né, mensais com a UPP para poder nós estarmos discutindo as questões de segurança também dentro da comunidade. Então vamos lá. Agora ela colocou um assunto aí que é um assunto que está nas manchetes, que é a questão da UPP, né? Das unidades de polícia pacificadora. Polícia pacificadora. E aí, qual é a avaliação dessa implantação das UPPs nas comunidades? Qual é a avaliação aqui que as lideranças comunitárias podem fazer desse projeto? É uma questão séria de se falar dela. A polícia pacificadora, na minha comunidade não tem, porque não precisa, lá não existe. Mas as que eu sei, é uma boa coisa, se eles tivessem respaldo. Se tivesse apoio, quer dizer, material e tal, se tivesse condições de trabalho, se tivesse curso para poder oferecer para as crianças, para os jovens, se tivesse... Aí já seria a UPP social, não é isso? Mas ela não é? Isso, a UPP, tem a UPP que é dos policiais e tem um programa auxiliar que enfrenta as questões sociais, né? Sim, pelo que eu estou vendo, pelo que todo mundo diz, não acontece. Não acontece. Na minha não tem. Na minha não tem. Lá eu tenho o 31º Batalhão, que, graças a Deus, nunca tivemos problema, sempre nos ajudou muito. Agora, eu vejo os companheiros sofrerem aí, porque eles estão entre a cruz e a espada. Não sabem o que fazer. Não sabe. Vai lá, o político promete, e o projeto não acontece. Como aconteceu na última eleição com a companheira aí. Entendeu? Vai, depois ela tem lá o PP que quer fazer. Eu estive lá uma vez na Sheila e vi lá o comandante, coronel, sargento, não sei o que é. Leva lá, vou dar 15 cesta básica para ajudar a comunidade. Bonito aquilo ali, mas vai dar a vida toda? Não era melhor que a gente gerasse emprego e renda? Não era melhor
que como dona Sheila, a senhora representa aí a Associação das Mulheres, cadê o outro presidente daqui, seu fulano? Olha só, da associação, vamos fazer o seguinte, vai ter aqui o curso para estarmos profissionalizando as pessoas. Eu, por acaso, vi na televisão outro dia, estava vendo TV lá, estava dizendo que emprego tem, não tem pessoa qualificada, mas é claro, mas desde quando esse país quis que alguém fosse qualificado? Desde quando esse país quis que alguém estudasse? Não, emprego tem. Agora, vamos, juntamente com a UPP, vamos botar curso à noite. Sabia que a maioria dos a pessoa analfabeta é besta pra caramba ainda? Eu não sabia disso. É absurdo. É absurdo. Então, vamos trazer projeto, vamos trazer estudo à noite. Gente, vamos dar ocupação, vamos dar poder ao líder comunitário. Tirar o poder do líder comunitário, mas na hora do voto ele é poderoso. O líder comunitário é poderoso na hora do voto. Tem que botar na cabeça o seguinte, a UPP não vai fazer tudo, não. Até porque não é a função dela. A função dela é estar lá para organizar as coisas, para poder resolver os problemas, que não tem nada a ver com educação, com curso, com isso. Se prestar atenção. Vamos reorganizar isso. Gente, está na hora de a pessoa perder o medo. Perder o medo e vir e botar o cabrito para berrar, sim. Vamos falar a verdade, dizer o que está acontecendo, porque vai ver que os caras nem sabem o que está acontecendo. Olha, eu nunca vi. Eu vejo aquele moço chamado Beltrame, eu vou dizer que ele não deve tomar diazepam direto, porque aquela calma dele, aquela simpatia, eu não pode dormir, aquele outro cidadão não pode dormir. Com tanta coisa acontecendo, gente. Porque se é eu, já tinha me matado. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Educação, e ele repete muitas vezes, que se prestar atenção nas entrevistas do Beltrame, ele diz sempre assim, não é só a polícia. A repressão. Não é só a polícia que tem que fazer, não. Tem que vir outros órgãos para apoiar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E toda vez que ele dá entrevista, ele diz isso. Não é só uma responsabilidade da polícia, é uma responsabilidade do poder público. Onde é que está a tal de Feijão, SESI, SESC? Por que não botam curso dentro da comunidade? É perigoso? É proibido? Ou eles não têm direito? Não é perigoso. Quer dizer, perigoso tem a UPP, né? Se tiver não, UPP, pois dá é. para fazer. Porque as pessoas moram, por que não pode entrar? Se uma coisa vai ser feita dentro de uma associação de mulheres, dentro da associação de moradores, é porque o presidente garantiu aquilo. Gente, e é o bem para a comunidade. Né? Ninguém vai dizer que não. Desde quando o bem para mim eu vou dizer que não quero? É isso. Então, esse assunto realmente é um assunto... A Sheila já está querendo falar, assunto Sheila. Polêmico, né? Fala alguma coisa aí, Porque a Sheila. UPP tem que tratar da questão de segurança pública dentro da comunidade. Eles foram capacitados, os soldados, os comandantes, para poder tratar dessa questão dentro da comunidade. E as lideranças, junto com o governo, nós estarmos buscando os empresários para poder apoiar as nossas ações na área de cultura, saúde, educação, meio ambiente e outras áreas também, para que nós viemos tirar os moradores, algumas crianças e até mulheres mesmo, e capacitar aqueles pais de família em alguma área, para que eles possam, né, se capacitar para poder buscar o mercado de trabalho, porque nós vemos muitas pessoas dentro da comunidade, pais de família, que só trabalham na área de construção civil. E poucas pessoas que estudam. Se você for numa comunidade, eu falo pelo Complexo do Lins, se você for no Complexo do Lins, você vai contar a dedo quantas pessoas são formadas por uma faculdade. Então, é muito crucial o nosso sistema, que não nos deixa avançar e nos para, tentam a todo jeito tentar nos parar para que nós não possamos avançar dentro das comunidades, dentro das favelas e periferia do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Aqui é o programa do Núcleo Comunitário, é um programa da TV Comunitária, e nós temos que colocar a boca no trombone aqui, falar, esclarecer, e o setor público vai ter essas informações e vai definir a política.
junto, quer dizer, da maneira que for possível. Então, eu acho que esse assunto da UPP mereceria um debate mais aprofundado aqui com outras lideranças. Então, a gente aproveita aqui para fazer o convite que a Tatá fez no início, para que as diversas lideranças que estão assistindo, que já têm algum contato aqui com a TV comunitária, faça contato para poder a gente fazer as entrevistas aqui no Núcleo Comunitário e trazer os problemas, que nós não temos que ter solução acabada para nada. A gente precisa de dizer o que a gente está sentindo e quais as ideias que a gente tem. Então, para encerrar esse segundo bloco, encerrar o programa, a Tatá com as suas últimas palavras e depois a Sheila. Eu torno a agradecer a oportunidade que as comunidades estão tendo. Comunidades, assistam o programa, por favor. Venham para cá. Como eu disse, esse debate de saúde, educação, UPP tem que ser maior. De preferência que venha alguém da secretaria para poder estarmos debatendo sobre isso. Venho muito agradecida, foi ótimo e uma boa tarde. Sheila, as suas últimas palavras. Agradeço a oportunidade, né? E falo mais uma vez, né? Com as palavras da Tatá. É que viesse alguém, né? Da Secretaria de Segurança Pública para poder estar nos passando qual é o papel das UPPs dentro das comunidades do estado do Rio de Janeiro. E agradeço a minha oportunidade e que conto, né, com os outros nossos companheiros de outras comunidades para que esteja presente também, conforme nós estamos aqui presentes, debatendo as questões e as ociosidades dentro dos nossos territórios. E agradeço a oportunidade e boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Então, o programa do Núcleo Comunitário vai se encerrando e reavivando esse convite para que todo mundo participe do nosso trabalho e entre em contato com a TV comunitária.